Eu. Começou a gravar, né, Lu? Tá gravando. Então, eu gostaria de começar me apresentando e eu ia começar com uma poesia da Conceição Evaristo, mas eu encontrei um outro texto que descreve um pouco mais esse momento, eu acho, que a gente está vivendo, e dialoga com o texto. Não consigo respirar. Mais um homem negro foi assassinado por um policial branco nos Estados Unidos na segunda-feira passada. Menos um homem negro no mundo. Sem ar, erro, escrevo. Mais um homem negro foi assassinado. Está errado. É preciso dar nomes. Não normatizar genocídios. George Floyd, 46 anos, trabalhador, pagador de impostos, assassinado no último sábado por um policial branco nos Estados Unidos. Suas últimas palavras, enquanto era enforcado por seu assassino: não consigo respirar. Morreu em 5 minutos. Segundo a medicina forense, uma eternidade dividida em 4 fases. Primeiro, sente-se um enjoo, vertigem, sensação de angústia, inconsciência. 2 minutos depois, a medula colapsa, causando convulsão, contrações na musculatura, tanto da face quanto a respiratória, e os relaxamentos dos esfíncteres. A vítima se urina e se defeca inteira. No 3º minuto, a fase respiratória, o ar falta. Lentidão e superficialidade dos movimentos respiratórios. Insuficiência ventricular esquerda. O último minuto de vida é um colapso cardíaco, arritmia, parada cardíaca e morte. Em algum destes 5 minutos, teve forças para dizer apenas uma coisa: eu não posso respirar. 5 minutos, uma eternidade. Leio o estudo publicado no UOL informando que no Brasil, negros sem escolaridade têm mais chances de morrer de Covid-19. Gente preta que vai morrer por não conseguir respirar. E então, eu não consigo respirar. Estou dentro de casa, calma. Preciso escrever a coluna. Sou um profissional. Sou um milagre estatístico. Um dos poucos negros brasileiros que conseguiram trabalhar com o que ama e venceu pelo simples fato de ter tido a mesma chance que um branco. João Pedro, João Pedro, João Pedro, João Pedro. Negro, assassinado em São Gonçalo, mandou antes de morrer uma última mensagem de WhatsApp para a sua mãe. Estou dentro de casa. Calma. Morreu com um tiro de fuzil nas costas. A dor de um tiro de fuzil não se compara a nada. Rompe músculos, as artérias, mas destrói nervos e ossos do tronco. A pressão demora a cair. Passa-se pelo menos 5 minutos sentindo essa dor inimaginável. 5 minutos, uma eternidade. Casos que, de tão corriqueiros, viram notícia de vítimas sem nome, sem corpo, sem dor, de alguém que não teve o corpo violentado. Um corpo que dava prazer aos amigos, aos parentes, um corpo vivo e com nome. Em um colégio da Zona Nobre do Rio de Janeiro, alunos brancos se referem à colega de 15 anos, negra. Corpo com nome. Nidei Fatou Nijane. Eles se referem assim: venderia no Mercado Livre. E para comprar um negro, só com outro negro mesmo.
Nadiane respirou e reagiu aos 5 minutos que lhe foram dados. Os jovens racistas de família de elite, que no futuro serão adultos racistas no mercado, hoje estão afastados temporariamente da escola. 5 minutos. Uma eternidade. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. O presidente da Fundação Palmares resolve criar um selo não racista para pessoas ou marcas que, segundo ele, venham a ser difamadas, acusadas injustamente de racismo. Vejo estudante racista recebendo o selo não racista. Vejo os policiais que assassinaram João Pedro recebendo o selo não racista. Vejo o assassino de George Floyd recebendo o selo não racista. Vejo o sujeito que anunciou uma criança preta no Mercado Livre recebendo o selo não racista. Vejo o próprio presidente da Palmares condecorando a si próprio com selo não racista. Vai comprar um negro? Só contra o negro mesmo. Eu não consigo respirar. Escolaridade é ar. E é só isso que o povo preto quer. O mesmo direito de quem não é preto tem o direito de respirar. 5 minutos. Uma eternidade. Esse texto foi publicado pela Folha de São Paulo pelo Dodô Azevedo e chama O Direito de Respirar em um Mundo Racista. Eu queria muito começar com mais beleza, porque é no lugar da beleza que a gente quer estar, né? Vivendo efetivamente a educação como prática da liberdade. Nós, artistas e educadores, estamos nesse lugar. E como respirar? Eu gostaria que a gente pensasse como é que a gente consegue respirar e dar possibilidades de que todos nós tenhamos esse direito. Eu sou a Isabel Oliveira, mulher, preta, artista, educadora e pesquisadora da Unespar. Sou formada em licenciatura em teatro pela FAP e sou mestranda da Unespar. E a minha pesquisa é a representatividade do negro no teatro brasileiro. Sou Carlos, homem, se bem que essa palavra homem, eu fico pensando muito sobre ela, né? Como
como as palavras estão carregadas de significado, né? A gente vai falar um pouco disso hoje. Nem sei o que é a palavra homem mais, inclusive. Gay, ator, dramaturgo. É engraçado como o teatro nos abre algumas portas, né? Como a gente começa a pensar sobre muitas coisas através do teatro. E eu tenho certeza que eu demoraria muito mais tempo para pensar sobre algumas questões, né, que eu venho desenvolvendo na minha prática artística, se eu não estivesse no teatro. Com certeza, assim. E eu venho desenvolvendo um trabalho dentro da dramaturgia negra, especificamente, né, pensando quais são essas narrativas dentro de um teatro negro brasileiro, o que seria um teatro negro brasileiro, né, e quais as possibilidades dentro disso. Tanto que o meu tema, inclusive eu sou aluno da FAP também, de teatro, licenciatura, né, e o meu tema do TCC justamente é sobre essas narrativas e as possibilidades dentro de um teatro negro brasileiro. A professora Ana, que está sem vídeo, né? Mas que está presente conosco. Professora Ana? Ana tá aparecendo, tá sem áudio, mas ela tá com Agora, vídeo vocês agora. me ouvem? Sim. Me ouvem? Sim. Sim? Então, boa tarde, prazer em estar com vocês aqui, né? Muito obrigada pelo convite. É uma honra, até uma responsabilidade, né? Estar falando com vocês, né? A mim foi solicitado uma breve nota biográfica, né? A respeito da Bell Hooks, né? E o meu perfil já foi publicado, né? Então eu sou historiadora, pesquiso uma quantidade razoável de temas, mas no centro de tudo está mesmo o meu interesse pelos negros, né? Pela história dos negros, né? No Brasil. Na construção do nosso país e questões relacionadas à identidade e todas as problematizações aqui estamos sujeitos, né? Então, indo direto ao que me foi solicitado, preparei uma breve nota sobre a biografia da Bell Hooks, né? Que Bell Hooks não é Bell Hooks, na verdade, né? Esse possivelmente todos vocês já sabem, mas esse é o nome fantasia dela, o nome que ela adotou para escrever, né? O seu nome é Gloria Jean Watkins. Ela tem 67 anos, nasceu em setembro de 1952, em Hopkinsville, uma pequena cidade que hoje deve ter cerca de 30 mil habitantes, né, no estado de Kentucky, geograficamente no sudeste dos Estados Unidos, mas me parece que social e culturalmente parte do sul racista, né? E esta é também a concepção que a Bell Hooks apresenta na introdução de Ensinando a Transgredir, né? Quando ela conta do sentimento de tornar-se professora, porque todos esperavam isso dela, né? Uma vez que no sul, na época do apartheid, as meninas negras de classe trabalhadora tinham 3 opções de carreira, né? Ela dizia assim, podíamos casar, podíamos trabalhar como empregadas, né? E podíamos nos tornar professoras na escola. Ela escreve que, de fato, ela sempre quis ser professora e escritora, né? O nome Bell Hooks foi inspirado na bisavó materna dela, Bell Blair Hooks, e ela teria escolhido esse nome, né, como forma de reconhecimento ao seu legado materno, o que é muito bonito, né? A forte presença das mulheres quando se fala de história, né, dos negros. A letra minúscula é suposta de dar enfoque ao conteúdo da sua pesquisa e não à sua pessoa, né? Embora ela em si seja descrita por admiradores como contagiante, né? Para dizer o mínimo, né? O seu objetivo, né, porém, não é ficar presa em uma identidade em particular, mas estar em permanente movimento. Em alguns artigos,
está escrito, né, que os tempos mudam e Bell Hooks acompanha essas mudanças. Ela publicou mais de 30 livros, 5 livros para criança, numerosos artigos acadêmicos, apareceu em filmes e documentários e participou de várias palestras públicas. Foi quando ela estava na graduação, aos 19 anos, que ela começou a escrever um texto considerado fundacional na terceira onda feminista, né? Anti-Woman, né? Então, Black Women and Feminism, ou seja, eu não sou uma mulher, né? O feminismo, mulheres negras e o feminismo. E esse escrito, que levou 7 anos para ela completar, foi inspirado num discurso lendário que em 1800... Tá cortando um pouco, Ana. Acho que travou mesmo para ela. Tá travado. Sumiu o áudio, né? De fora do contexto. Na verdade, esse livro, esse primeiro... Ana, Alô? está me Oi? ouvindo? Está me ouvindo? Tô. Deu uma travada na sua fala. Sim. Se você Sim. pudesse retornar um pouquinho. Pois não. O que eu dizia... Ouvem agora? Sim. O que eu dizia era de como a Bell Hooks começou a escrever, né? Ela começou a escrever aos 19 anos, quando ela entrou no curso de graduação de inglês na Universidade de Stanford. E a escrita desse primeiro livro, aliás, desse livro que se tornou uma obra fundacional, né, no movimento feminista e de ativismo de mulheres negras, foi baseado no discurso que uma mulher negra fez em 1851 em Ohio. E é lógico, a Bell Hooks, ela já vinha motivada, né, desde os tempos de escola, né, por causa da escola que ela frequentou durante o ensino fundamental, né, que era uma escola na cidade, no local onde ela nasceu, uma escola para negros, né, onde os professores, ou seja, professoras predominantemente tinham um compromisso, né, com a motivação dos seus alunos, o preparo dos seus alunos para se dedicarem aos estudos, e entendiam o estudo como uma forma de luta e de resistência contra a hegemonia colonialista, contra o racismo. Então, ao longo de todo o ensino fundamental, Bell Hooks foi muito motivada e encorajada. E entrou na faculdade, né, entrou na universidade, fazer graduação, sentiu-se muito frustrada, porque, aliás, já sentiu-se frustrada antes, porque, né, eventualmente, a escola que ela estudava, que era uma escola só de negros, passou a ter uma integração racial, e ela sentia que os professores brancos, nas suas lições, reproduziam estereótipos, né? E reproduziam um discurso racista. Então, o muito interessante é que todos os contextos que ela frequentou no curso de graduação, posteriormente na pós-graduação também, foram motivadores, incentivadores para que ela se envolvesse em lutas, para que ela escrevesse. Ela lhe atraía, né, a ideia de ser uma intelectual negra, né? E ela, como disse, ela escreveu mais de 30 livros, né? Aparentemente, eu fiz uma verificação no Brasil, existem 4 obras traduzidas, né? No conjunto, a obra dela incide principalmente sobre a interseccionalidade de raça, capitalismo e gênero, né? E aquilo que ela descreve como a capacidade, né, desses 3 dados
para produzir e perpetuar sistemas de opressão e dominação de classe, né? Então, ela é apresentada como uma intelectual que tem uma perspectiva pós-moderna e ela é influenciada pela pedagogia de Paulo Freire. Mais recentemente, em 2014, ela fundou o Bell Hooks Institute, né? Em Kentucky mesmo, onde ela nasceu, né? Então, ela costuma ser apresentada como filósofa porque ela é uma PhD, professora universitária, escritora e ativista. Em outros, como intelectual pensadora, que é de fato o que ela é, né? Então, bem, finalizando, né, minha apresentação, porque há muito a ser dito sobre ela, né? Ela diz no livro, como vai ser discutido, ela não está procurando entregar uma fórmula, mas nos motivar, a nos interessar pelos nossos alunos, que todos têm que ter esse interesse, né, professores e alunos, né? Então, finalizando a minha brevíssima apresentação, mesmo porque o ideal é ler a introdução do livro que será comentado hoje, o fato é que, ao compartilhar sua experiência enquanto mulher negra e estudante num universo abertamente racista, né, isso, em vez de desencorajá-la, nutriu nela o pensamento crítico, as propostas de construção de amor, de construção e amor de si, e o encorajamento para vir a ser a intelectual negra, inspiradora, reconhecida e respeitada no mundo todo. E eu agradeço muito a oportunidade de vir pela primeira vez, é quase vergonhoso dizer, em contato com ela. E agora tudo que eu quero é ouvi-los, por favor. Obrigada. Nós ficamos discutindo sobre como abordar esse texto, né, desse primeiro capítulo que foi sugerido dentro desse movimento, que eu preciso dizer o quão eu acho lindo esse movimento que a gente está fazendo, que é o espaço de troca de perspectivas, de troca de pesquisa, da forma que a gente está tendo, troca de olhares, né, dentro do que é possível. E aí, só que a gente ficou pensando, talvez que ler o capítulo inteiro juntos ficasse muito enfadonho. Então, nós primamos por fazer o início da leitura, que acho que a maior parte de quem está fazendo, quem é estudante da FAP nesse momento, né, do curso de bacharelado, recebeu, e aí a gente ir pincelando com impressões e poesias que a gente encontrou relações com as colocações da Bell Hooks no primeiro capítulo. Deixa eu só organizar aqui um segundinho. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui o trecho que nós achamos que é importante. Se ficar enfadonho, vocês avisem, tá bom? Vocês vão colocar o texto no... Vai ser visto? Bianca? Oi, o texto no chat? Peraí. Que aí acho que vai acompanhando, vai ficando... Aí você vai falando a página que você tá e... A página 25. A página 25 e 26. Um pedacinho do 27, só o início. Vou tentar ser breve. Você vai postar aí no chat, Chico? Vou tentar. Então, o Tá capítulo... desabilitado. Desculpa, é que eu tenho que estar habilitado. A Luciana tem que habilitar. Chico, você Oi. vai enviar o link do Drive que eu passei ou você vai Eu fazer... estava pensando em mostrar a tela aqui. Eu acho que, em princípio, está habilitado. Está configurado para ser. Alguma outra pessoa consegue compartilhar a tela? Não? Só um minuto, por favor.
Bom, é porque não é aqui a configuração, e em princípio a sala está configurada para qualquer um compartilhar. Se quiser me mandar por e-mail, eu não estou achando aqui. Eu vou ter que a leitura, então. Acho que sim, Isa, acho que é melhor também. Uhum. Pedagogia engajada. A educação, como prática da liberdade, é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que também creem que sua vocação tem um espaço sagrado, que creem que nosso trabalho não é o de simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. Ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas de nossos alunos é essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar do modo mais profundo e mais íntimo. Ao longo de meus muitos anos como aluna e professora, fui inspirada sobretudo por aqueles professores que tiveram coragem de transgredir as fronteiras que fecham cada aluno numa abordagem de aprendizado como uma rotina de linha de produção. Esses professores se aproximam dos alunos com a vontade e o desejo de responder ao ser único de cada um, mesmo que a situação não permita o pleno surgimento de uma relação baseada no reconhecimento mútuo. Por outro lado, a possibilidade desse reconhecimento está sempre presente. Paulo Freire e o monge budista vietnamita Thich Nhat Hanh são dois professores cuja obra me tocou profundamente. Quando eu entrei na faculdade, o pensamento de Freire me deu o apoio de que eu precisava para desafiar o sistema da educação bancária. A abordagem baseada na noção de que tudo o que os alunos precisam fazer é consumir a informação. É consumir a informação dada por um professor e ser capazes de memorizá-la e armazená-la. Desde o começo foi a insistência de Freire na educação como prática da liberdade que me encorajou a criar estratégias para o que ele chamava de conscientização em sala de aula. Traduzindo esse termo como consciência e engajamento críticos, entrei nas salas de aula convicta de que tanto eu quanto todos os alunos tinham de ser participantes ativos, não consumidores passivos. A educação como prática da liberdade era continuamente solapada por professores ativamente hostis à noção de participação dos alunos. A obra de Freire afirmava que a educação só pode ser libertadora quando todos tomam posse do conhecimento, como se esse fosse uma plantação em que todos temos de trabalhar. Essa noção de trabalho coletivo também é afirmada pela filosofia do budismo, engajado de Thich Nhat Hanh, focada na prática associada à contemplação. Sua filosofia é semelhante à insistência de Freire na praxis, agir e refletir sobre o mundo a fim de modificá-lo. Em sua obra, Thich Nhat Hanh sempre compara o professor a um médico ou curador. Sua abordagem, como a de Freire, pede que os alunos sejam participantes ativos. Liguem a consciência à prática. Enquanto Freire se ocupa sobretudo da mente, Thich Nhat Hanh apresenta uma maneira de pensar sobre a pedagogia que põe em evidência a integridade, uma união de mente, corpo e espírito. Sua abordagem holística ao aprendizado e à prática espiritual me permitiu vencer anos e anos de socialização que haviam me levado a acreditar que a sala de aula perde importância quando os alunos e professores encaram uns aos outros como seres integrais, buscando não somente o conhecimento que está nos livros, mas também o conhecimento acerca de como
viver o mundo. Acho que a gente, associando a fala a bela apresentação que a professora Ana faz da Bell Hooks, eu entendo que esse trecho do texto, porque na sequência ela começa a fazer uma narrativa de experiência dela dentro dessa prática, né? E me parece que nós estamos vivendo essa prática nesse momento. Acho que a própria sugestão desse texto, dessa autora, é esse movimento de formação integral, né? E nós todos, como artistas, somos também um tanto educadores de um mundo possível. Fico pensando, Isa, pessoal, que a Bel, ela vai também, as duas Belas que a gente tem hoje, né? Que ela traz muito essa questão dos nossos ambientes de educação, né? E que a gente tende a ver muito a própria educação básica, né? Esses modelos de educação básica. Eu costumo anotar algumas frases nos meus cadernos, assim, eu vou falar algumas coisas porque eu acho que às vezes faz sentido ou não, mas tudo bem. Eu associo muito esses modelos de educação ao que alguns autores vão trazer como arquitetura da colonização, né? Então a gente tem ainda um modelo arquitetônico onde essa hierarquização que ela traz também depois, ela se repete, né? Esses ambientes que foram impostos de uma ocidentalidade, né? E os próprios processos de educação, eles tendem a repetir uma maneira, né, que está mais voltada a uma manutenção desse poder, tanto econômico quanto social. E quais são as nossas possibilidades enquanto educadores, enquanto artistas ou arte-educadores também, né? De pensar em como revolucionar da maneira realmente que a revolução propõe, da palavra revolução, como revolucionar esses ambientes, né? Como construir processos que pensem em outras formas também, né? Tem alguns autores, né, que eu trouxe, como Alexandra Dumas, uma professora da UFBA, que ela vai propor algumas pedagogias, né, pensando nessa escola, nesses ambientes que ela atua. Ela divide alguns cenários, né, dentro da escola, e uma noção para ela que é fundamental é quebrar com essa arquitetura e pensar na aula enquanto roda, porque na roda eu posso olhar todo mundo, né? Eu posso ver, eu posso sentir mais do que a fileira, né? E essa relação frontal, muitas vezes. E ela justamente vai atrelar muitas questões dessa pedagogia com noções, cosmovisões africanas, né? Porque ela traz também que o Ocidente separou tudo. Sendo que nas cosmovisões africanas tudo eram as diferentes. A gente tem que lembrar que a África, né, voltando um pouco, é um continente, né? Não existe uma cultura negra, sem culturas negras, teatros negros. Afinal, somos muitos, somos variados, somos plurais, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares onde houve a colonização. Pensando na África pré-colonial, tá, gente? E ela traz que muitas culturas africanas traziam o corpo, mente e como é que ela divide isso mesmo? Corpo, mente e espírito, tudo junto, não havendo a sobreposição de um ou outro, né? Como ela traz que esse ocidente separa, né? Então, o próprio, se a gente pensar no teatro não é essa visão ocidental que a gente tem, né? Já o teatro é quando a gente vai à casa do espetáculo, lá, enfim. Que isso não é uma coisa errada, enfim, não é isso que eu quero dizer, mas
que são possibilidades dentro disso, mas aqui, como nós somos uma sociedade muito colonizada, isso também se manifesta, né? Então, ela traz, por exemplo, que o teatro era a performance, né, cênica, acontecia normalmente, como se fosse uma questão um rito, né, uma rotina. Essa questão da performance vai entrar muito na questão das manifestações também religiosas, né? Estou indo muito além, mas acho que essas coisas fazem sentido. Se a gente pensar nesses modelos de educação que servem para uma manutenção de um poder, né? Então, a gente tem ainda a educação como manutenção do poder, embora estemos em muitos lugares a gente esteja pensando, né? Eu creio que aqui também é um lugar de pensamento, de criação, onde como pensar em possibilidades pedagógicas, artísticas dentro desse ensino, né? E não só pessoas negras, mas das demais pessoas, né? Inclusive é uma educação que segrega ainda mais, né? Você falou, eu fiquei meio tocado, bastante tocado, emocionado com essa sua introdução, Isa, porque ela faz, eu acho que a gente está tão acostumado de ver essas coisas, eu tenho meio que evitado ouvir essas coisas, porque isso me bate muito, assim, sabe? E quando a gente para e ouve, porque a violência é uma coisa que é normalizada pela nossa sociedade, né? Então, quando os nossos corpos eles aparecem, né, normalmente eles estão nesse lugar de violência, de denúncia, enfim. E é muito duro ouvir isso, né? Muito duro ouvir, muito duro, enfim, lidar com isso. E quando a TV busca, e é engraçado quando a TV busca noticiar, vira uma comoção, né? Mas aí depois a pessoa que está assistindo vira que vai lá falar, né, que nem olha na cara de pessoas negras na rua, ou que acha que não é racista porque tem amigos racistas, porque ficou com um cara negro, uma menina negra, enfim. Exato. As notas de repúdio, né, do nosso país. E assim, fiquei muito tocado porque o coronavírus parece que veio, essa pandemia parece que veio para escancarar tudo que a gente já falava, né? Como as segregações educacionais, sociais são ainda mais intensificadas. Penso muito na educação como a segregação ainda vai mais, né? Porque eu venho do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Sou natural de Porto Alegre, né? Porto Alegre foi o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, como algumas pessoas devem saber, foi um dos lugares onde o embranquecimento, essa política eugenista, no século XX, final do século XIX ao século XX, onde os imigrantes vieram mais, né, no sul do Brasil. Então, alemães, italianos, e embora houvessem escravos, ainda muitos escravos negros, indígenas, enfim, e as miscigenações, os estupros a partir daí, né? E lá então, existem muitas pessoas brancas, fala ainda mais do que aqui, assim, se eu for sair na rua. E eu cresci num ambiente onde enfim, a maioria era branca. A maioria das pessoas era branca e eu era o único mais escuro, assim. Eu me via, né? Eu era um menino mais escuro, né? Bronzeado, algumas pessoas falavam, né? Moreninho, né? E a gente vai vendo como essas nossas referências são embranquecidas. E como eu prefiro me identificar com a maioria que tá na minha volta do que eu pensar, mãe, como que é isso? A minha mãe sempre falava que eu era negro, mas eu pensava, que horror essa palavra,
Não, pessoa negra é muito mais escura que eu, nada a ver. Eu não sei o que eu sou branco, né? Carlos lá do passado, menino. E, e aí, isso é horrível, porque a gente é orientado, as nossas referências são todas assim. E na escola, eu acho que eu nunca tive um professor, ou uma professora negra ou negro também, né? Ah, e, e é engraçado que quando a gente vai pensar em África, é só colonização. Parece só houve a colonização na África, que os portugueses são os primeiros, e os europeus são os primeiros, e a gente é ensinado essa colonização, parece que só tem isso, e sempre essa narrativa de dor, né, permeando os nossos lugares, e parece que só tem isso. E aí já quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo contato com outras coisas, não todo mundo, né, mas a gente vai pensando em outras coisas também. Estou falando muito, eu acho. Pode me interromper, mas enfim, estou falando que o texto me traz assim. E fiquei pensando muito na FAP também, na universidade, porque ano passado, ontem fizemos uma reunião para pensar nesse encontro de hoje, né? Eu sugeri a palavra quilombamento, porque eu acho que isso pode ser um quilombamento, né? Esse ajuntamento de gente, né? E eu acho que os aquilombamentos estão sendo para mim muito importantes para pensar, tanto para reunir quanto para pensar em estratégias, né? Juntos e promover o diálogo. E eu acho que a universidade precisa muito disso, assim, porque eu falo no colegiado, meu colegiado, né, de teatro, eu não tenho nenhum professor ou professora negro ou negra, né? Não sei como é que é aqui no colegiado de cênicas, e parece que nosso contato entre artistas aqui da FAP, da nossa instituição, ela é meio, de certa forma, difícil a gente se reunir, sabe? E eu me coloco nesses lugares também. Eu nunca conversei, eu acho, com outras pessoas negras e negros que estejam trabalhando artisticamente, né? Conheço o Pedro, conheci a Isa no passado, né? Mas o resto dos meus anos na FAP eu nunca parei para sentar e conversar, assim. Eu coloco nesse lugar também. Ah, exato. Alguém citou Abdias Nascimento. Eu quero muito que a gente fale dele um reencontro, porque eu acho incrível, né? Para quem não sabe, o Abdias do Nascimento, ele é o fundador da primeira companhia de teatro negro do Brasil, em 1944. Então, pensa, em 1944, Segunda Guerra Mundial rolando, em 45 eles lotaram o Teatro Municipal do Rio, com pessoas negras, inclusive, né, em sua maioria. E o Abdias é um marco que eu acho que a gente tem que... Então, aí entro na questão do Abdias, porque quando a gente pensa nas aulas de história, né, e não é justamente uma crítica a uma didática, né, dos professores, mas acho que é uma reprodução que a gente faz sem ter noção às vezes, né? E como abordar e como ter tempo para abordar essas questões em sala de aula, sendo que o nosso tempo é muito curto. Mas é necessário, né? Então, quando e muitas eu, por exemplo, não tive durante a minha formação na FAP pessoas que falassem sobre Abdias, por exemplo, né? Veio de uma colega minha, quando eu comentei do meu projeto no passado, em pesquisa, essa minha colega, Karina, ela falou, procura sobre Abdias, acho que você vai curtir. Aí procurei, comecei a ler o livro, aí, assim, quando você lê o Genocídio do Negro Brasileiro, assim, porque eu acho que é uma obra que te dá um soco na cara, seja você branco, negro, enfim, porque você vai rever tudo, toda a sua vida até agora, com o Genocídio do Negro Brasileiro, que é um livro dele. Até fica a sugestão se a gente quiser discutir alguma parte.
Então, ele escreve na década de 70, ditadura militar. Ele escreve porque não deixaram eles irem para o Fórum de Arte Negra, que aconteceu na África, na primeira vez. Aí está na terceira já edição. E aí houve uma coisa que ele não gostou lá e começa a escrever sobre isso e escancarar esse racismo institucionalizado, assim, que é uma coisa que é óbvia, mas que precisa ser óbvia quando você lê. Por quê? Porque para a sua maioria, o seu ciclo não é círculo de amizade, assim, de contato, não é óbvio, né? Porque aí a gente vai entrar nas questões de muitas pessoas perguntar: por que tem cota na FAP agora? Por que tem cota na universidade? Cota é o próprio racismo reverso. Não é. Eu acho que é a coisa mais ridícula esses argumentos, assim, sabe? E as questões de cotas, as questões, vitimismo, quando o artista negro ou negra vai colocar essas questões no palco, quanta dor, quanto vitimismo, quanto panfletarismo, enfim. E são coisas que eu, na minha trajetória de 5 anos, a FAP, porque eu reprovei um ano, nunca foram faladas, assim. Nós tivemos um movimento do professor Estênio Soares, que está agora na Bahia. Eu lembro disso, o Estênio era muito engajado, enfim, mas acho que isso não chegava em todo mundo, de certa forma, sabe? E acabou indo para a Bahia esse movimento meio tô contando no chat, mas enfim. Então, acho que é até para a gente rever essas questões enquanto alunos, enquanto professores, sabe? Quando que a gente falou isso? Se a gente se abriu para o diálogo ou não, né? Sobre essas questões que são latentes. Pensar que no Brasil há como na sociedade, um racismo também artístico e teatral, né? Nós não temos agora nessa contemporaneidade que eu tenho entrado em contato, né? Da década de 70 para cá estouraram as grandes companhias de teatro negro, mas, por exemplo, vamos pensar aqui na nossa localidade em Curitiba, né? Quais são as companhias, quais são os artistas negros? Acho que fica como reflexão também, que peças de teatro negro você assistiu, né, nos últimos, sei lá, no seu percurso pela FAP, por exemplo. Qual foi o último artista negro ou negra que você leu, né? Então acho que tudo tá acho que eu fui muito além do que eu devia ir, mas acho que muitas questões eu abri aqui agora para a gente pensar ou não, mas que a gente pode ir debatendo conforme for à vontade também. Mas é o que a Bell Hooks é impossível. Eu tô nessa coisa que é impossível você ler alguém agora, principalmente esses grandes autores negros e negras, sem você abrir um monte de leque, porque aí você vai pensar na sua vida enquanto artista, sabe? E nós começamos com uma mulher negra, né, americana, norte-americana, né? Também, e quais são as nossas autoras negras brasileiras que parece que são mascaradas assim? Por exemplo, Carolina Maria de Jesus, né? Quem conhece? Carolina era amiga de Clarice Lispector. E quem que é a conhecida, né? Abdias e Nelson Rodrigues. Abdias e Nelson eram amigos também, né? Nelson queria que Anjo Negro fosse com o TEM, no Teatro Experimental do Negro. Mas aí colocaram um ator pintado de preto, né? Para fazer o Ismael. E quem que é lembrado? O Nelson ou o Abdias, né? Na nossa cultura teatral. Então, são questões para a gente pensar aí, para a gente ver efetivamente como que a gente está construindo o nosso percurso artístico, né? E colocar essas pautas eu não gosto do termo dar voz, né? Porque a Estela, que está aqui, é minha orientadora, a gente estava discutindo esses dias sobre dar voz, né?
Estela, você, minha orientadora maravilhosa. Mas dar a voz é muito, vou abrir aqui, vou dar a voz para você, mas a voz já existe, né? A Grada Quilomba fala isso. A Audre Lorde também, são duas autoras. A voz já existe. Você não tem que deixar a pessoa falar, mas se abster um pouco, né? Não existe dar a voz, né? Porque essa voz já está aí. Ela precisa ser gritada, realmente, né? Eu gosto muito de uma frase que uma dramaturga que trabalha comigo falou esses dias, que é: quando se for falar, grita, né? Porque entrando no que a Bel falou, parece que agora não está mais numa questão de falar, sabe? Quanto a essas questões de genocídio do nosso povo preto, porque em falar notas de repúdio para mim não adianta mais, assim. Acho que a gente tem que gritar, colocar fogo. Não, porque tem essa imagem do apartamento pegando fogo, né? Lá nos Estados Unidos, que eu acho que isso para mim é o grito, né? Tá entalado, né? Como que resolve isso? Parece que falar, mas não adianta mais, né? Tô falando muito, eu acho. Desculpa, gente, mas eu quando falo... o objetivo é que a gente entre nessas interlocuções mesmo, né? Talvez seja o caso de mais... Talvez seja Clores, Torquato, falou, talvez seja mais o caso de a gente se colocar atentamente na escuta. Exatamente. Concordo muito com isso, né? E não dar a voz. Não creio que a gente tem um direito de dar a voz para alguém, porque aí a gente se coloca num lugar de europeu, né, dominador, que agora eu vou dar um espacinho para as pessoas falar. Não, acho que é justamente essa escuta. Eu indico muito para quem quiser ler o livro Memórias da Plantação, que a gente também pode discutir aqui, que seria interessantíssimo, da Grada Quilomba. A Grada, para quem não conhece, é uma portuguesa, uma mulher negra portuguesa, e ela fez um mestrado e doutorado na França, e ela vai justamente trazer questões enquanto linguagem, né? Eu só coloquei o carregador aqui no computador, que a bateria estava pouco. Mas a Grada vai trazer justamente essas questões da fala, né? Da fala, da linguagem, né? Memórias da Plantação, Processo de um Racismo Mascarado. Eu tenho o PDF, posso disponibilizar. E eu acho que ela é muito pertinente porque a Grada também se coloca nas questões interseccionais, como a Bell Hooks. A Grada também cita muito a Bell, né? E a Grada fala muito dessa questão de que temos que quebrar a linguagem. Que a linguagem, essa linguagem nossa, ela foi imposta, né? E a gente vê isso justamente no português, quando a gente vai colocar uma palavra, colocar, por exemplo, meninos e meninas, né? Sempre tem essa dualidade, meninos e meninas, ou todos, ou convidados também, né? Os convidados. E como que a gente quebra essa fala, porque a nossa língua ela tem os gêneros muito bem especificados, né? E diferente de outras que deixam isso mais aberto. E como que a gente quebra essa fala para abranger mais pessoas, né? Justamente volto na minha apresentação, né, de quanto homem, o que é ser homem, né? O que é ser um homem na sociedade hoje, como essa palavra tá carregada de uma significação, né? E por último, queria só comentar um pouco da Grada, que ela vai comentar um pouco sobre isso no livro dela, das questões de intersecção, enfim. E ela também fala que a escrita é uma forma de vida, né? De falar que estou vivo. Então, isso que me move também, sabe? Que nós, pretos, temos que pensar em também algumas outras coisas também, mas
eu me foco mais na escrita, né? E nessa escrita para o teatro, como ela é uma fonte de vida também, como uma fonte de falar as nossas questões e não deixar a branquitude, né? Que quando a gente fala branquitude é interessante, né? A branquitude é uma ideologia, né? Para quem não conhece, igual a negritude. Mas a branquitude ela está englobada nessas questões de colonização, de segregação, repressão, né? Então a gente normalmente refere-se a esses lugares da branquitude, né? Então normalmente nós somos vistos pelo olhar da branquitude, nós somos representados pelo olhar da branquitude. Um exemplo disso é, por exemplo, vai lá na série da Marielle, que tá bombando aí. Vê quem é o diretor e o roteirista da série da Marielle. Se é uma pessoa, se é um cara negro, se é uma mulher negra, não é, né? E ver como essa branquitude domina os meios de comunicação, né? E como a gente se infiltra, entra nesses lugares e implode eles por dentro, né? Memórias da Plantação, o livro que eu comentei. Vou escrever aqui no chat. Eu acho que seria interessante que também, se a gente quiser, assim, criar um drive, eu posso disponibilizar os PDFs, que eu tenho muito material quanto a isso. E acho bom difundir material, porque daí a gente fica... A gente também cria... É bom, não, ó, é bom comprar os livros também, gente, tá? Mas eu acho que difundir material é interessante. Mas a gente é estudante, a gente pode pegar PDF. Pode falar, Isa. Não me deixa sozinho, não. Vamos ser que não vai. Quando eu comecei a ler o livro, né, lá na introdução, acho que nas primeiros três parágrafos que ela começa a explanar, eu caí em choro, né? Faz essa colocação de que quando ela foi ingressar como professora concursada, ela caiu em desespero, porque apesar de ter sido das funções que eram delegadas para as mulheres negras, né? E eu tenho 40 anos e eu sou brasileira. E duas coisas que minha mãe sempre apontou para a gente era: filha minha não vai ser empregada doméstica, porque o meu sonho é ter uma filha professora e ver meu filho saindo de casa vestido de terno e gravata. E aí a nossa perspectiva, né, a nossa educação como prática para a liberdade dentro desse ambiente familiar é só não ser, no meu caso, né, foi não ser aquilo o que a minha mãe julgava degradante, de função degradante, né? Mas aí eu fui fazer magistério. E no magistério, eu me encontro no magistério. Eu acho que eu sou professora nata, assim. Mas outro dia eu estava ouvindo falar sobre o prático. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o prático. E eu fiquei pensando, será que se eu tivesse ouvido falar em prático, eu não ia desejar ser um prático? Não sei se por quem sabe, todo mundo sabe o que é um prático. É aquele que ajuda o navio ele que sinaliza quando o navio pode atracar ou não e onde pode atracar ou não. E parece que é uma função extremamente rentável. Não pela rentabilidade em si, mas eu gostaria de ter tido o direito de querer ser um prático. Se houvesse essa possibilidade, essa prática, possibilidade, né, dentro do meu universo simbólico. Quando eu comecei a ler a apresentação da Bell Hooks, eu me emocionei porque eu fiquei pensando quantas possibilidades de existência nós temos e quantas possibilidades de existência
Nós não temos, né? Porque na verdade nós não temos. E claro que dentro desse universo tem um, dois, né? Lá em casa eu sou rica, riquíssima. Eu sou a estrela da manhã da minha família, porque eu estou hoje com vocês nesse lugar. Compartilhei com eles o flyer e tal, e eu sou a estrela da manhã deles, porque eu ultrapassei um lugar que nem era possível imaginar dentro da cabeça dos meus pais, né? Um espaço de formação, um espaço de voz. Alguém colocou aqui, talvez seja mais o caso da gente se colocar atentamente na escuta, mas se colocar no lugar de falante também não é fácil. Quando você teve uma formação para que você só não fosse empregada doméstica. Então, acho que educar para a liberdade é não invisibilizar o outro. E eu sou livre na medida em que eu estou encontrando espaços de não me invisibilizar. Eu estou em busca das palavras que não aprisionem a minha liberdade. Estou à procura do meu melhor quadro. E aos 40 anos eu começo a olhar para essa pessoa que eu sou e procurar essa liberdade. Porque, de alguma forma, eu sempre eu sempre falo isso, eu tenho falado muito isso. Eu sou preta, mas eu venho descobrindo que eu sou preta há pouco tempo. Porque, de alguma forma, eu sempre fui educada para branca. Olha, entre e saia, nunca bata a porta para que ela nunca esteja fechada para você. É lindo isso. Mas é num lugar também tanto para o outro. Então, eu tenho descoberto essas possibilidades, essa prática da liberdade dentro de outro... sei lá, não sei como falar. É isso. E pensar na integralidade desse sujeito, né? Porque essa sujeita que está aqui falando também tem milhões de camadas, como todos. E aí a gente às vezes se expressa num lugar e em outros lugares a gente não se toca. Então, estar dentro de uma universidade de arte, eu acho que é uma grande oportunidade de todos nós, cada um dentro dos seus nós, encontrar possibilidades de existência, saber que existe um prático, né? Eu queria ser astronauta quando eu era criança. Ai, que lindo! Mas aí é engraçado compartilhar com isso, porque eu queria ser astronauta e minha mãe falou, tinha um negócio para fazer quando a gente era um trabalho, né? Para fazer, a gente tinha que fazer um boneco do que a gente queria ser e levar para a escola, era criança. Aí eu falei, mãe, faz aí para um astronauta, né? Eu não sabia fazer, me ajuda a fazer. Aí passou umas 2 semanas, chegou um dia antes, a mãe fez um palhaço. E aí eu levei o palhaço, né, com a cara no chão, querendo ser um astronauta. E aí, acho que talvez ela fez uma profetização aí do futuro. E, enfim. Mas eu concordo muito com essa coisa das possibilidades, né? Acho que as nossas existências são muito plurais nesse Brasil. E o que é o Brasil, né? Essa cultura, o que é a América, né? Penso muito no que o Francisco Malman, que é um artista atuante aqui em Curitiba, ele traz na dramaturgia América dele e reivindica essa história, né? Que eu acho que é um lugar que todos nós deveríamos reivindicar também, né? Que história é essa, né? Que América é essa? Quando a gente assim auto-intitula latino-americanos, né? Que é isso, né? Que são os americanos? Porque pensar numa história de colonização, de dominação, de estupro, é essa nossa história, né? E que história a gente está construindo agora e juntos, né? Ou não?
Eu tenho muitas questões para falar, que eu não sei, se eu começar a falar, eu vou parar, eu vou para frente. Eu acho que Agora dá para ver a professora Ana. Que bom ver você, prof. Tô falando, chamando de prof, já tô íntimo, desculpa. Não, que bom, obrigada. Eu estou contente, muito feliz em ouvir você, Carlos, e eu ouvi a Isabel também, e todos que estiverem dispostos a falar aqui, né? Eu sou, um momentinho, eu sou professora de História, né? Então, e agora professora... Ana, se me permite, eu acho que você está conectada nos dois, né? Estou É por desligando. isso que dá esse eco. Talvez se você tirar o som do celular. Gente, eu preciso sair um segundinho para ir no banheiro, eu já volto. Pronto, acho que saí agora de tudo. Sim. Aí vocês me ouvem e me veem, né? Aham, tudo certo. Gente, eu sou uma vergonha com tecnologia. Que vergonha, que vergonha. Nossa, pronto. Então, eu sou professora de História e agora professora de História das Artes Visuais na FAP, né? A minha primeira experiência ensinando História das Artes Visuais foi na FAP, muitos anos atrás, quando eu ainda era colaboradora e tinha terminado o mestrado. E quando eu terminei o doutorado e passei no concurso da Unicentro, eu passei a ministrar a disciplina de História das Artes Visuais lá. Então, isso que eu vou dizer tem a ver com o ensino de História, não importa do que, né? É o pouco tempo que nós temos para transmitir aos alunos um conteúdo que os coloque em pé de igualdade com as demais instituições. Este é o grande problema, né? Mas, por outro lado, enquanto professora de História, a gente também tem umas oportunidades de trabalhar essas questões étnico-raciais, né? As questões de identidade, os apagamentos, as ausências, né? Na história, as minimizações, né? As reduções dos papéis, né? Dos sujeitos, ao longo dos nossos conteúdos. E esse tem sido o meu compromisso, né? Eu nunca fiz parte de nenhum grupo, nada. Sempre tive vontade de colaborar de alguma forma e, eventualmente, eu vou fazer isso, tenho umas ideias, né? Mas, enquanto professora de História do Brasil colonial e de História das Artes, etc., eu venho me esforçando a motivar os alunos a se interessar e estou ganhando adeptos. Imagine você, professora de História, né? Na Unicentro, no campus de Irati, né? Numa região onde as pessoas se definem como alemães. Eu sou alemão, eu sou polonês, eu sou ucraniano. E isso sempre me incomodou muito. Não, vocês são brasileiros, né? Então, me desculpe se tiver descendentes aqui que reivindicam essas nacionalidades também, né? E que muitos dizem que são poloneses, mas não sabem nem dizer um dzień dobry, né? E nada, não sabem uma palavra do idioma dos pais. Claro, isso tem uma historicidade também, né? Ou seja, retornando ali à época da Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é que tem muita gente, né, brancos inclusive, que estão interessados em aprender mais. Esse ano, por exemplo, essa semana eu recebi consulta de 2 candidatos ao mestrado na Unicentro que estão interessados em pesquisar sobre escravidão, né? Eu oriento trabalhos sobre escravidão. E já parto do princípio, né, de pensar os escravizados como formadores de famílias, né, como agentes, sujeitos históricos, agentes, né? Basta a gente pensar na questão da extrema violência, né? E para perceber que essa violência era lógico, também havia o sadismo, mas também como resposta a todas as formas de resistência, né? Que eu me esqueci agora
um historiador norte-americano que eu gosto muito chama de petit marronage e grand marronage, que são aquelas formas de resistências cotidianas, né? Ou então as maiores também, né? Mas, enfim, o fato é que aqui estamos, né, nesse nosso mundo contemporâneo, em que o povo negro está sujeito, né, a tantos olhares, a estereótipos, né, a formas de violência, mas as pessoas estão trabalhando, estão estudando, né? Quando a Isabel estava falando há pouco sobre o papel dela na família, eu me lembrei de um poema que todo ano, na Unicentro, né, naquelas datas em que nós problematizamos, né, como o Dia da Consciência Negra, que se faz um grande evento, eu sempre li, há um conjunto de livros de poetas negros, né, poetas negros, e num deles tem um maravilhoso, depois eu posso mandar para vocês, que começa assim, é uma poetisa que escreve, ele inicia assim, ele diz assim: não vou mais lavar os pratos, aprendi a ler. É lindo, é lindo, é lindo. E aí ela continua, mas Cristiane Sobral? Hã? É Cristiane Sobral? Pode ser, eu não me lembro do nome, eu deveria me lembrar, mas essa frase de abertura me marca tanto que ela até merecia que eu me lembrasse do nome dela agora, né? Mas é isso, não vou mais lavar os pratos, aprendi a ler, né? Então, ela fala isso no contexto dela como mulher, como negra, como esposa, como alguém que talvez fosse empregada, mas aprendeu a ler, não vai mais lavar os pratos, né? Então, é muito lindo e eu espero, né, e procuro motivar os meus alunos para que tenham mesmo essa perspectiva, né? E que o estudar, né, que o interesse por aprender e estudar, ele é a melhor forma de resistência de negros e pobres e de mulheres, né? E, aliás, de todos, né? É a melhor forma de resistência e de resposta à hegemonia colonialista, digamos assim, né? E a esse momento horroroso que nós estamos enfrentando. Outra coisa também que eu queria mencionar, quer dizer, eu teria muitas coisas a dizer, imensas, mas também isso que me ocorre agora, Carlos, quando você estava falando sobre como você se sente cada vez que tem uma violência e uma morte publicada, né, das tantas que não são publicadas, né, de um menino negro, isso me remete a pensar na música, poema Meu Guri, cantado pela Elza Soares. É impossível. Eu também é outra letra, é outro poema, é outra música que eu também gosto de apresentar nesses momentos e que é impossível ler sem chorar, não é? É impossível ler sem chorar, porque imagine quantas mães, não é? E em alguns contextos mais que outros, né, no nosso país, e vivem exatamente aquela condição, né? Aquela situação de não saber, né, de não ter uma mulher negra pobre que não tem uma identidade, né, que não teve oportunidades e cujo filho acaba, né, caindo no crime, mas traz presentes a ela, chega a trazer uma identidade para ela, né, quer dizer, e peças que são peças roubadas, mas essa questão do amor, né, e da família, né? Então, essa autora ao qual eu fui apresentada agora, e ela é maravilhosa nesse sentido. Ela é budista, né? Ela é budista. Quem sabe um dia ela não vem a Curitiba, né? Está aí, moça ainda, jovem, disposta, obviamente, 67 anos, e não possamos ouvi-la porque a gente percebe que aquele pensamento que ela construiu, ele é um pensamento que é filosófico, que tem a ver com a pedagogia, mas que também tem essa questão do espiritual, né? E finalmente, se nós tivermos alunos todos aí, para nós professores conseguirmos realizar 1/10 de aulas motivadoras, né? Interessantes, gostosas, é preciso que haja participação, né? Então, essa é uma questão que eu sempre procuro encorajar,
mas que as pessoas tenham, os alunos, não importa, tudo o que eles disserem, o que eles são, não importa de onde, né? Tudo é importante para nós. Inclusive, na verdade, nas nossas diretrizes curriculares, né? E, ao menos na história, não sei nas outras disciplinas, nas curriculares nacionais e estaduais, o ensino deve partir do estudante, né? Do estudante, do contexto dele, etc. Mas a grande tristeza é as pessoas não se perceberem como sujeitos históricos, não perceberem o momento que eles vivem, não acreditarem que são importantes, que é algo que a Bell Hooks diz também, né? É importante que a gente tenha amor por si próprio, né? Para acreditar que aquilo que nós vamos dizer, né? Não importa em que condição, na condição de professor, na condição de aluno, na condição, né, de alguém que participa de uma conversa, é preciso ter amor por si, né? E para acreditar que aquilo que você deseja dizer é importante, e é importante mesmo, não é? Então, aqui, estou aqui aprendendo, né, lendo e aprendendo ouvindo vocês também. Eu só ministro aula no Colegiado de Artes Visuais, mas se eu tiver oportunidade de continuar na FAP, porque estou aqui em disposição funcional, todo ano eu preciso renovar o meu pedido, eventualmente posso me candidatar a ministrar aula no teatro também, de artes visuais ou de história e literatura, né? Alguma coisa assim. Seria incrível, seria incrível. Acho que pensando uma literatura, né, e a própria literatura negra, eu identifiquei a Cristiane Sobral na sua fala, porque eu fiz uma oficina com ela essa semana, e ela Nossa! comentou, ela é incrível, nossa, acho que todo mundo tem que entrar em contato com ela, assim, pelos livros, Gente, que linda! e a pedagogia que ela coloca da escrita, né, foi uma oficina de escrita, e as referenciais delas são puramente negros e negras, autores e autoras negros e negras. Então, e ela joga com várias questões na escrita, porque ela justamente traz que toda autora não pode se isentar, né? Tem que ter um posicionamento a todo momento, né? A gente às vezes quer falar sobre muitas coisas, mas de uma maneira muito neutra, né? E que o momento e todos os momentos pedem que a gente se posicione, né? Agora mais do que nunca. E uma arte acho que é o Ball que fala que o teatro por si só é político, né? Embora ele seja, sei lá, engajado ou não, né, na sua narrativa. E tem muitas pessoas que acham que não, o que é teatro político? O teatro político tem que ser panfletário. Não. Você estar unindo pessoas em prol de uma narrativa ou em prol de um objetivo, né, enfim, que mova, já é um ato político, né? E pensando muito nisso também. Eu adorei como você citou a Cristiane Sobral. Que bacana. Fiquei pensando nela agora. Que bacana. Espero aprender aí com vocês referências de autores, né, como se diz, dramaturgos negros, né? Porque eu gosto de teatro, mas eu sou um tanto antiga e parei no tempo. Eu sou apaixonada por Ibsen, né? Casa de Bonecas, eu amo de paixão. E Shakespeare também, adoro Shakespeare. E agora estou assistindo uns documentários que nos fazem penetrar ainda muito mais, né, nas peças de Shakespeare, para ver muito além, né, do que aparentemente do que seria algo superficial, que não tem nada de superficial. Então, tenho certeza que aí com vocês, aí espero que possamos nos manter envolvidos, né? Com certeza. Ok, obrigada. Pode até abrir, né, para... É que assim, ó, eu adoro falar que eu me aproprio das coisas muito fácil. Aí a Bel me convidou para estar presente aqui, aí já me apropriei, tô sugerindo texto. Aí, se a gente pudesse ler uma dramaturgia negra também, seria incrível. Sim, né? sim. De um autor brasileiro ou uma autora, né? Temos a Grace Passot, que é uma dramaturga, que é uma das maiores aqui do nosso país, né? Então seria muito interessante. E eu só queria intensificar uma coisa, que acho que o canal está aberto, assim, tá, pessoal, para quem quiser falar, se posicionar, mas muito além do chat e tal.
o chat é uma coisa meio fria, né? Eu gosto de ouvir muito a voz das pessoas, eu fico pensando, é igual o WhatsApp, sabe? Você manda um não, a pessoa te chama de grossa, mas não tem entonação. Não tem entonação no WhatsApp, desculpa. Muito legal esse site da Melanina Digital, eu submeti essa semana o meu trabalho para lá, e é um site só de dramaturgos e dramaturgas negros e negras do Brasil, assim. E é muito interessante, lá você conhece um pouco do trabalho, e são muitos, né, inclusive, a gente não fala, mas são muitos, né, os mais conhecidos tipo, que estão mais na mídia, enfim, mas tem milhares de outros e é muito legal, lá tem possibilidades de ler e ouvir algumas dramaturgias. E eu reforço que dramaturgia é uma literatura, dramaturgia é literatura, né, a gente acha que às vezes não é, ou a gente é ensinado que não é, mas é importante a gente ler, né, a dramaturgia, porque ela ainda não é cena, e a palavra nos dá muitas outras possibilidades, né, pensando em problemas. Eu gosto muito dessa questão da dramaturgia como um problema que ele tem que se resolver, por enquanto, no papel, né, ele não é verbo ainda. E, enfim, fico provocando, né? Lá na FAP seria bacana peças, né, que tanto representassem textos da dramaturgia, mas que conjugassem com música também, né, que é muito bacana, pode ter um impacto muito grande. Né? Você sabe que tem uma autora chamada Leda Maria Martins, que ela é uma autora negra e fala sobre teatro negro brasileiro, que ela diz que os teatros negros eles estão muito pautados em uma tríade, né? Que é a interpretação, o canto e a dança, muito mais além. É uma coisa junta. Então, normalmente o próprio falar ele está muito musicado já. Ela traz, historicamente, ela analisa, né? E ela fala que as manifestações estão também no teatro negro. Esse livro eu também tenho em PDF, chamado A Cena em Sombras. É incrível também. Ela vai fazer uma análise. Conseguiu o PDF, viu, Isabel? Você ficou de mandar o resto do livro, mas não mandou. Mas eu consegui em PDF, daí posso disponibilizar também. Por favor, eu gostaria. Com certeza. A gente está falando na verdade, acho que na nossa discussão começou a falar sobre inversão de estrutura, né, de tentar alterar essa estrutura. E esse mecanismo que a gente tem é esse, né? Mas aí eu fico pensando o quão nós estamos. Acho que é importante que a gente converse, né? Que todos nós nos ouçamos. A gente não tem, acho que, respostas, né? Mas eu acho que para um espaço para a gente discutir mesmo. Pedrinho ia participar dessa mesa com a gente. Ia ficar na roça, né, Pedrinho? Tem uma pessoa chamando aqui, Isa. Como que é seu nome, iPhone? Oi, Leonardo. Sou iPhone. Leonardo. Acho que você pediu a palavra. Está me ouvindo? Sim. Vou desligar meu fone, peraí. Então, eu gostaria de comentar o que a Isa justamente falou mais para o começo, que é a questão da educação abrir possibilidades, sabe? Mudar a realidade na vida das pessoas. Sabe, meus avós, por parte de pai, eles vêm lá do Nordeste, sabe? Uma vida mais dura, mais sofrida. Vieram aqui para o Sul e uma forma que meu pai pôde conseguir uma vida melhor para mim poder estar estudando hoje, uma forma de mudar a realidade que eles estavam acostumados, foi através da educação, através de entrando no curso superior, sabe, que foi difícil, ele conseguiu entrar, sabe, foi o primeiro na família, sabe, eu acho que você, para fazer essa mudança, você tem que ser através da educação, você tem que dar oportunidade, tá? E por ter um exemplo na família, eu acho isso muito bacana. E daí uma escritora negra que eu gostaria também de recomendar é a Carolina de Jesus, do Quarto de Despejo. E deixa eu ver o que eu estava mais pensando em falar. É que
Então, por enquanto, acho que é mais isso que eu gostaria de falar. Sobre isso que você falou, uma coisa que vocês falaram que me tocou bastante também, sobre isso, sobre essa questão da educação abrir possibilidades, é que eu sinto que aqui no Brasil a gente tem uma educação que não te prepara para fazer aquilo que você quer, aquilo que você ama, mas aquilo que vai ser rentável, aquilo que vai ter mercado. Acho que isso faz parte da educação bancária, né, que ela coloca no texto. E como a gente é educado ali naquelas carteiras, uma enfileirada, uma carteira atrás da outra. E quando você decide ser atriz nesse mundo que isso não é uma possibilidade, porque a cultura aqui não é valorizada, assim, né? Pelo menos para as pessoas, quer dizer, pelo menos para as pessoas que querem números apenas, né? E é muito engraçado ela falando do ensino médio dela. Eu tive a mesma sensação, assim, de que os professores, eles só estavam lá para te fazer passar de ano e enfiar um negócio na sua cabeça, né? E não te prepara para a vida, não te prepara para escolher aquilo que você quer fazer como profissão, né? E, sei lá, queria colocar que isso me tocou bastante. Compartilho da mesma sensação que ela. É isso. E quais são as estratégias de infiltração, né? Eu fico pensando assim, eu na licenciatura também fico pensando nisso. Lá a gente ainda tem as coisas da formação artística igual vocês, né? É que tem essa separação entre teatro e artes cênicas, que foi uma rachadura aí, a gente nem se conversa, né? Mas parece que a gente é a licenciatura, os professores, e vocês são os artistas. Mas tô brincando, mas é que sinto uma falta também desse intercâmbio entre nós, sabe? Que o que muda da licenciatura é que nós temos cadeiras, matérias, né? De pedagogia e preparação para a pedagogia, a educação, né? E eu às vezes fico pensando, a gente tem estágio, né? Obrigatório, e muitas vezes fiquei pensando qual é esse lugar, né, como que e o nosso estágio é o quê? É o mínimo do mínimo, né, que é previsto por lei. A gente tem o quê? 20 horas, eu acho. É só para sentir um gostinho de como vai ser. Exato, mas assim, para ver se você realmente vai aguentar a barra. Também, mas fico pensando em como a gente pode levar outras coisas para essa sala de aula, sabe? Porque, pensa, tem escolas, né, aqui em Curitiba, que nunca teve aula de teatro. Esses alunos nunca tiveram. Aí vou lá um estagiário vai lá, eu vou fazer, vamos levantar todo mundo, né? Essa arquitetura, ela modela os corpos, né? Isso é uma coisa também que é interessante, né? Porque ela modela os corpos e ao mesmo tempo o pensamento, né? Então eu vou preferir muito mais lá correr na educação física do que fazer aula onde eu vou ficar tocando nas pessoas. As coisas do contato, do toque também é uma coisa, um campo, né? Porque às vezes eu não conheço meu colega, os adolescentes, enfim, crianças. Essa questão do toque, do corpo do outro, e como o teatro pode ser, o teatro ainda mais, né? Pode ser esse lugar onde eu possa ter um conhecimento, né, um intercâmbio entre as pessoas. Pensando até em como a demonização do corpo, exatamente, né? Exatamente. Eu não posso fazer isso aqui porque tem essa sexualização dos corpos das crianças também, tem muito essa coisa. E ainda é engraçado que a gente vive no mundo digital, né? Eu acredito que esse distanciamento social que a gente está tendo é muito simbólico também, né? Está muito na linguagem, né? Que além do físico está muito
esses bloqueios, essas paredes invisíveis que esse vírus trouxe estão ainda mais escancaradas agora. Apesar de que estamos tendo esses canais, né, virtuais, que eu às vezes nem sei para onde olhar, fico olhando de um lado para o outro. Mas que eu penso que esses canais são lugares potencializadores, né? Que é muito rico esses intercâmbios, esses debates. Eu fico batendo sempre na mesma tecla porque eu acho que a gente tem que valorizar ainda mais. Nós também tivemos esse problema das aulas dessas aulas remotas não estarem fazendo sentido, né? Porque como que eu vou prestar atenção, fazer as coisas se estou, né? Qual a minha relação com o mundo agora? Que eu acho que a gente vai ter que começar a pensar nisso. Como é que essas relações vão surgir? Como o teatro vai ser modificado, né? E eu fico pensando naquela foto lá do Berliner, eu não sei falar em alemão, mas aquele teatro do Brecht lá, que eles vão reabrir, né? E tá uma cadeira aqui, duas para lá. Não sei se vocês viram essa imagem. Como que a gente vai ter que lidar com isso agora também? Essas questões de de um distanciamento ainda maior, né? Porque, enfim. Mas eu ainda acredito que existem possibilidades dentro dessas tecnologias. Eu queria ouvir mais outras pessoas falando. Senão fica uns monólogos aqui da vida. Eu posso puxar aqui? Alguém ia falar? Vai lá, Queria vai lá. contar um episódio que eu acho muito interessante assim para pensar o Brasil, que foi bem marcante para mim assim. Eu tinha, eu acho que uns 10 anos. E a minha família tinha ótimas condições assim. Então eu estudava num Marista lá em Belo Horizonte, num colégio Marista, né? Não sei se a galera conhece, mas é uma rede de colégio particular bem grande assim. E aí teve um dia que um professor de história meu, que foi um dos melhores professores que eu já tive até hoje, ele era muito incisivo assim, ele era muito forte para mostrar pra gente como a realidade funciona, né, tal. E aí ele chegou um dia e compartilhou com a gente um consenso científico, né? Um consenso científico de que os cientistas chegaram à conclusão que, de fato, o Homo sapiens surgiu ali na África. De que ele surgiu ali, de que, de fato, há milhares, não sei se milhões, eu não entendo muito bem essas questões, mas eu lembro que ele compartilhou com a gente que é, de fato, um consenso científico até hoje, o ser vivo primitivo que a gente conhece, o Homo sapiens, que foi evoluindo até chegar em quem a gente é, né? Ele surgiu lá na África. E aí ele chegou à conclusão assim, sendo assim, gente, esquece esse papo que vocês têm aí às vezes aí de mas eu sou italiano, mas eu sou polonês, mas eu sou espanhol, que no fundo carrega coisas implícitas muito pesadas, né, muito fortes. E ele falou, o ser humano em si é descendente, tem descendência africana. Nós todos aqui, ainda mais por sermos brasileiros, que a gente sabe como é que é a nossa formação, ou pelo menos deveria saber. Além disso, o ser humano em si é descendente de africano, ele tem uma descendência africana como concepção, né, como origem do ser humano. E aí eu percebi naqueles jovens ali de 10 anos ali uma violência, de fato, assim, uma reação meio violenta, meio que a princípio no dia a dia fica implícito as coisas, né? Mas ali ficou muito explícito. Ele falou, não, mas não tem nada a ver, que eu falei com a minha família, que eu sou italiano, que não sei o que lá, e eu sou espanhol, e é o outro lá, não, veio da Ucrânia. Gente, e eram jovens ali de 10 anos ali, sabe? Que eu percebo que era algo que eles reproduziam da família, né? Eram pessoas ali muito bem de vida, uma família com ótimas condições. E aí eu percebo que nessas pequenas coisas assim a gente percebe a formação do Brasil, né? E como as coisas às vezes ficam implícitas. E sei lá, foi algo que marcou bastante para mim assim. Eu com 10 anos olhando aquilo, eu falei, gente, para que tanto reagir com violência assim? Sabe? É um fato. Eu não entendi, sabe? No momento eu não entendi por que as pessoas estavam tão fervorosas assim, sabe? E marcou bastante para mim assim.
Só queria compartilhar esse episódio. Eu tenho me perguntado muito sobre sobre esse implícito ou explícito, sabe? Eu acho que essa noção de implicitez que a gente tem é seletiva, né? Até porque a gente, nos nossos corpos, a gente sente, assim como uma pessoa trans, ela sente esse implícito no corpo dela. E eu fico pensando o quanto esse implícito, ele nos impossibilita da ação. Eu fico olhando esse movimento que está tendo nos Estados Unidos agora, e eu fico pensando, eles só conseguem se mobilizar porque eles vivem o racismo explícito. Porque a gente fica tão ali passeando pelas bordas, né? Não. Na verdade, para quem está nas condições de minoria, nada disso é implícito. Uma criança que ouve falar da escravidão, e ela que é vista, que muitas vezes ouve que ela é descendente de escravos e não de escravizados, e está aí muito grande a importância da mudança da nomenclatura. Nós somos descendentes de escravizados, não de escravos. Eu não quero ser descendente de escravo, porque já parte do pressuposto de que foram pessoas passivas que aceitaram ser colocadas naquela condição, ou perderam o jogo. Perdeu, playboy, né? É escravo. Não, está escravizado, né? E aí, até mudando, quase me opondo ao meu primeiro discurso, eu me questiono também, eu fiquei horas que esses dias conversando com meu marido sobre a real importância da educação. E talvez essa minha questão seja a partir dessa educação que nós temos hoje, que é mercadológica, tem uma lógica de mercado, que segrega corpo e pensamento, e que... Para quê? Se não for como campo de possibilidade, para quê? Para normatizar os corpos? Para nos dar condições de viver em sociedade? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma grande certeza de que a educação é uma grande arma para que a gente rompa com essas estruturas, eu me questiono também se ela tem esse potencial mesmo, se é esse o real foco dela com essa estrutura que ela tem. Ontem a gente estava no grupo de organização, que eu estou achando lindo vocês organizando tudo isso, gente, é lindo. Alguém fez uma pergunta, eu estava procurando, não encontrei. Alunos do poder sempre. A gente tirou o Francisco e é alunos do poder sempre. Excluímos ele, tadinho. E alguém falou assim, mas como é que faz? Aí a outra pessoa, acho que foi a Nata, respondeu, mas eu nunca fiz isso. Aí alguém falou, é assim que a gente age quando tem liberdade. É o desespero da liberdade, foi alguma coisa assim. E nós estamos aqui no movimento ai, meu Deus, de ruptura com essa forma, e nós estamos na mesma forma. Estamos todos sentadinhos na frente do computador, horas achando porre enquanto está falando, mas estamos aqui assim, ora achando interessante, mas silenciado. Então, o que é? Cadê a autonomia? Né? Que a gente tá aqui no espaço de briga. A gente abriu para a batalha. E estamos todos nós comportadinhos, esperando levantar a mão para falar. E não sei, de alguma forma, tentando encontrar as melhores palavras para que elas sejam melhores ouvidas. E nós propusemos aqui um movimento de ruptura. Então, o quanto essa educação que a gente deseja, a gente não nega nos momentos que a gente tem a possibilidade de abraçar e falar assim, olha, é assim que eu vejo. Eu fiquei pensando, eu comecei aqui porque meu computador não dá distância, mas eu fiquei pensando, acho que eu vou começar de costas. Começa em pé. Porque a gente sai de uma caixinha e fica procurando qualquer outra caixinha que nos cabe melhor, sem romper de novo.
E talvez seja fruto dessa educação, dessa lógica de mercado, talvez da própria nossa necessidade de aceitação. Mas se é para a gente romper, né? Ou pelo menos tentar respirar um pouco, eu preciso respirar, eu acho que a gente pode se propor não ser legal. É isso. Isa, comentando rapidamente duas coisas, eu estava me colocando muito me percebendo no melindre, sabe, para falar. Eu acho que a gente tem isso também, dessa criação de como eu vou falar as coisas. Como que eu vou falar uma coisa que as pessoas querem ouvir, sabe? Como eu vou falar a minha opinião. E eu tenho, isso é muito artificializado, sabe? Fiquei pensando, hoje, antes de vir para cá, eu peguei pensando, mas o que a gente vai falar? O que eu vou poder falar? Não, eu falei, não, eu vou lá, tranquilão, vou lá falar o que se eu tiver que falar alguma coisa, vou articular o que eu já pensei, mas eu queria, que a gente não sabe, às vezes, quando a gente está ferindo o outro, sabe? Quando a gente fala uma coisa que é muito... A gente sempre fica se auto-boicotando assim, né? Ah, se eu vou falar, vai ferir não sei o que, se eu vou falar, tô falando um termo errado. Mas eu acho muito interessante uma coisa que alguns professores falaram para mim uma vez, que é legal você falar que não sabe. É legal você falar que também perguntar, né? O que é ruim é você achar que sabe e não tá sabendo o que você está falando, ou sabe, pagar uma moral ali que não é sua. E uma outra coisa que eu queria falar, que você falou... Ai, meu Deus, me ajuda. Antes de você... eu acho que a nossa educação importada, né? Ela tá, e mecanicista, ela tá representada por uma figura hoje, que é o Abraham Weintraub, sabe? Que é lá o Enem. O Enem é uma competição, não sei o quê, política de progresso mecanicista. É a nossa educação. É ali o pensamento do mercado, e quem no mercado não sabe falar, né? E isso que é uma pessoa formada, inclusive, né? Uma pessoa que tem um histórico na academia. Porque eu acho que a nossa sociedade... É que, assim, eu tô meio cansado também de... Aproveitando e colocando essas coisas políticas, eu não sei o que fazer também. Não sei o que fazer contra esse governo. Não sei se eu vou fazer... o que a gente pode fazer também, sabe? Eu sei que a referência é meio ruim, mas eu estava vendo as lives da Anitta falando sobre política com aquela menina lá da CNN, sei lá. E é uma coisa que eu achei que é boba, mas acho que é uma coisa que as pessoas não sabem, né? O que é a política? Né? Como que eu posso... Quais são os meus direitos enquanto cidadão? E isso está representado no... Isso que era uma coisa que para mim da educação, né? Da escola, e que a gente não tem. Né? Então, como que eu vou exigir meus direitos se não conheço? Né? Eu tenho que exigir, né? Mas eu não conheço. Então, eu me coloco muito nesse lugar de pensar o que a gente pode fazer com esse governo, sabe? Qual o nosso lugar, que é todo momento um corte, todo momento uma humilhação, sabe? E, sabe, a Dilma caiu por muito menos. O golpe aconteceu por muito menos. Por muito menos. E não sei se dá para falar sobre política, mas acho que esse canal dá para entrar. Gente, desculpa, já são quase 4 horas, faltam 1 minuto para as 4, a gente tem o prazo de 4 horas. E o Carlos vai falar um pouquinho sobre o último evento da semana. Acho que fala da semana que vem, Carlos? Você já fala ou fala depois? Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer Isabel, Carlos no Xará, amigo que eu conheço também, e a Ana pela presença no nosso evento, no nosso movimento que a gente está fazendo online. E divulgar o nosso último evento, que vai ser daqui a pouquinho, às 17 horas, o último evento da semana,
que é o Sarau Tertúlia, que é um espaço para a gente, enfim, compartilhar ideias, compartilhar cenas, trabalhos, um espaço para a gente conversar sobre arte, enfim, para quem quiser participar, é só chegar com a gente. E, enfim, se eu esqueci alguma coisa do Sarau, podem complementar, tá? Pessoal que está organizando. Aí eu queria falar da semana que vem, que é o nosso evento, o nosso movimento continua semana que vem. Segunda-feira a gente vai receber o grupo Antropofocus aqui. O Andrei, a Anne, o Edran e o Marcelo vão estar no bate-papo para falar sobre o espetáculo Justo Hoje, que foi o último espetáculo que eles estrearam ano passado. Então, se inscrevam, a gente vai mandar o link do formulário de inscrição para vocês até amanhã. E se puderem comparecer, vai ser muito importante. O Antropofocus é um grupo muito, muito bom. E, enfim, a semana que vem inteira está cheia de atividades também, que logo vão ser divulgadas. E, novamente, muito obrigado pela presença de vocês três. Foi muito importante essa conversa. Amáveis, quer falar? Obrigada pela conversa. Obrigada, Isabel. O Carlos falou da Alexandra Dumas. Se vocês tiverem interesse em conversar com ela, eu posso fazer a ponte, porque nós fomos colegas de doutorado, somos muito próximos. E é realmente uma pessoa adorável. Com certeza, por favor. Seria muito... Se esse canal aqui se continuasse acontecendo, né? Não sei qual é a programação, mas seria muito interessante trazer ela, se ela pudesse falar, porque ela é uma professora incrível. Nossa, eu amei, assim, demais. Conheço o trabalho dela um pouco. E acho que ela tem muito a compartilhar, muito ainda mais nessa questão de pedagogias afro-referenciadas também, com possibilidades, né, para a gente. Também faço a sugestão, né, de vocês olharem um rapaz que se chama, que não é tão rapaz, que se chama Carlos Santana, também lá de Salvador, que tem um trabalho muito, muito amplo, tá? Eu acho que é uma referência bacana para a gente trazer, para eu também ir aprendendo e ouvindo e ir com vocês. Obrigado, Amáveis. É isso, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigada. A gente se vê A sexta-feira. Milena quer 2 horas. falar. Milena, desculpa, achei que estava no tchau. Oi, gente, obrigada. Adorei conhecer a Isabel, Ana, Carlos. Quero só aproveitar o gancho da Mavi, da Liz, para dizer que hoje é o último dia do seminário da UFBA, está acontecendo, na verdade, o congresso virtual da UFBA, e tem muita coisa legal ainda disponível online, inclusive eu acho que tem uma fala da Alexandra Dumas e de outros pensadores, e também está rolando estudo de teatro negro no YouTube. É um projeto que é também de uma galera lá da UFBA. E aí tá disponível lá no YouTube, online e tal. Então, só para deixar as indicações aqui. Obrigada. Posso só falar rapidinho também? Eu fiquei muito feliz, assim. Foi muito lindo, muito tocante, né? De fato, ontem, na reunião, eu já estava tipo, cheia de expectativas, assim. E parecia que, tipo assim, eu pelo menos não queria parar a conversa agora, né? Aí eu fiquei com essa sensação como quando você fala, você não manda boa noite para a pessoa, só não responde para não finalizar a conversa e no dia seguinte você acordar e continuar, sabe? E eu espero, enfim, sexta-feira poder encontrar todos aqui de novo para a gente dar continuidade nessa conversa, porque estava muito lindo mesmo e pensar nessas outras pessoas que a gente pode colocar aqui no meio e seguir trazendo. E já estava começando política aqui e ia muito longe, né, se continuasse, então... Obrigada mesmo, gente. Foi lindo. Obrigado pelo convite também. Estou disponível para estar aqui sempre. Você está aqui sempre. Você Tô não aqui tem sempre. essa de obrigado, não. Ponto final. Sexta-feira que vem é para estar aqui, Carlos. Tá bem.
Pessoal, também agradeço muito. Foi muito importante ouvi-los, né? Eu não sei se eu poderia participar nos próximos por conta de inúmeros compromissos que eu assumi, mas eu peço, por favor, que compartilhem o link. Eu compartilhei com os meus colegas de artes visuais, mas não sei se eles conseguiram entrar. E gostaria de saber se essa gravação vai ser disponibilizada. Vai. Ah, tá bom. Se vocês puderem avisar, porque aí eu compartilho com eles. A iniciativa de vocês é exemplar, né? Bacana, gente, muito bacana mesmo, muito lindo. Eu gostaria de compartilhar, sim. E um grande abraço e muito obrigada. Beijo, Posso sugerir uma coisa? A gente poderia finalizar todo mundo gritando uma coisa, falando assim. Legal, Fora legal. Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Pode ser o de hoje, fora Bolsonaro? Pode. Então, vamos lá. Todo mundo abre os microfones. Meu Deus. Isso Todo vai mundo pro abre os YouTube, microfones. gente. E daí, é militância. 1, 2, 3. Bora! Bolsonaro! Bora! Gente, obrigada. Bora. Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau, gente. Isso não é um boa Obrigado pela noite, é um até logo. Até logo. Muito obrigada.